Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um webinar sobre LGPD dessa série que nós fizemos. Inclusive, para quem ainda está chegando aqui hoje pela primeira vez, a série está disponível no nosso canal no YouTube. Já faço aqui a propaganda para vocês que querem acessar mais informações pregressas. Mas meu nome é Anderson Fonseca, dou as boas-vindas a vocês. Conosco aqui também está hoje Ariel Evelyn. Ariel, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Muito bom estar aqui de volta. Isso. E também estamos aqui com a sorte de ter a presença de doutora Nicole Soares, que é especialista em direito digital e também em direito da saúde. Então, temos o verdadeiro privilégio de tê-la conosco aqui hoje. Doutora, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por mais essa oportunidade. E mais um dia no nosso trabalho de conscientização sobre a LGPD, para mais um momento de debate sobre essa nova legislação. Muito bacana. Olha, eu sei que está muita gente bem perdida no que diz respeito a tudo do que envolve LGPD. Nós vamos estar entregando conteúdo aqui para vocês hoje, mas eu quero deixar para vocês à vontade ali a caixa de perguntas, tá? Podem já utilizar a caixa de perguntas se você já tem alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram que seja contemplada aqui nesse webinar hoje. Nós vamos estar passando por vários aspectos, começando pelos aspectos técnicos, a parte de TI mesmo, e depois avançando para a parte de processo, a parte legal, com a doutora Nicole ao final, ok? Antes disso, deixa eu falar com vocês sobre a AC Software, a Managing Engine, para quem ainda não conhece, né, nós estamos aí já há quase 10 anos distribuindo o Managing Engine no Brasil, além das soluções, né, para a gestão de TI, nós também oferecemos todo o suporte, todo o treinamento, implantação e todo um amparo, porque não basta você colocar uma ferramenta no seu ambiente, ela tem que funcionar, né? O dia seguinte ele é muito importante, então nós nos orgulhamos de ser uma empresa totalmente envolvida ali com a experiência do nosso consumidor. Você adquire a ferramenta e a gente está contigo no dia seguinte para fazer isso valer na sua empresa. E, além disso, eu quero falar com vocês também sobre o nosso canal lá, os nossos canais nas redes sociais. No LinkedIn, te convido a puxar o seu celular, escanear ali esse código QR que leva para o nosso canal no LinkedIn, né? Esse é o canal TIME Bra, Time Bra, que é um canal para usuários da Managing Engine. Para quem não conhece a Managing Engine ainda, ela está disponível aí em mais de 290 países. É um mega gigante de soluções de gestão de TI, talvez a mais especializada do mundo. Bom, além disso, nós temos ali a AC Software no Facebook, temos a AC Software no Instagram, AC Software BR. Temos o nosso canal no YouTube, que é um grande destaque para vocês. Recomendo que vocês visitem o nosso canal no YouTube, tem muita informação lá, muita mesmo. Nós temos produzido um material de qualidade. E também o blog ac.me, que é uma fonte muito grande de informações, inclusive para outras questões de TI que vão muito além de LGPD em si. Tá? Você vai encontrar ali informações sobre segurança, sobre atualizações, sobre ferramentas, sobre soluções. Então, qualquer questão que você tenha na sua TI, hoje você pode, com certeza, encontrar muita informação relevante ali. Bom, seguindo à frente, temos também o nosso podcast, o Pod Café da TI, que se você não ouviu, eu recomendo fortemente que você ouça. Pega aí o teu celular, escaneia também esse código QR, você vai estar encontrando a gente ali em qualquer um dos canais hoje, se você quiser acessar a gente pelo Deezer, pelo Spotify, se você quiser assistir no YouTube, se você quiser ouvir isso diretamente no seu browser lá também no site do Podcafé, podcafeti.com.br. O podcast ele é simplesmente um bate-papo entre profissionais. Nós temos muitos podcasts sobre LGPD, inclusive, que eu recomendo que vocês escutem, inclusive com a presença da doutora Nicole. Vocês vão ouvir ela aqui hoje, vocês vão querer ouvir mais dela, então vocês podem ir lá no Podcafé e escutar com a gente. E hoje, aqui nesse webinar, nós vamos sortear essa caneca aí. Vocês estão vendo a caneca na foto? É a caneca com a caixa, com café,
com a colherinha vai tudo. O ganhador vai levar esse brinde maravilhoso. A gente despacha por correio para sua casa. Então, todos vocês que estão aqui, recomendo ficarem até o final, porque no final a gente sorteia essa caneca para um de vocês. Se você está aqui, você já está concorrendo. Beleza? Vamos em frente então, Ariel. A palavra está contigo. Bora lá, pessoal. Bom, separei alguns pontos, né, que são mais de destaque para o pessoal da área da saúde. Como o Anderson falou, a doutora vai estar nos auxiliando, né, posteriormente com essas questões mais específicas, né? Então, vou trazer aqui um pouco das nossas soluções e como a gente pode estar garantindo alguns requisitos da saúde, né, com a LGPD. Bom, no primeiro ponto, né, eu quero passar para vocês sobre as soluções que eu vou estar apresentando aqui de forma breve, né, em 3 temas, né, prevenção à perda de dados, proteção e monitoramento de dados pessoais e acesso privilegiado. Dentro de prevenção à perda de dados, vou estar apresentando o Desktop Central, que é a nossa ferramenta de gerenciamento unificado de endpoints, o Vulnerability Manager Plus, né, que é a nossa ferramenta de gerenciamento de patches e vulnerabilidades, o Audit Plus, né, o nome bem sugestivo, já para auditoria no Active Directory, né, a Management contém um pacote completo para gerenciamento do AD, né, então aqui a gente vai passar alguns pontos específicos, mas a gente consegue fazer muito mais coisa por trás disso, e o Device Control Plus, que é para gerenciamento de dispositivos removíveis na USB. Para proteção e monitoramento de dados pessoais, né, esse cara bem falado, muito conhecido aqui para quem está acompanhando a gente, que é o Data Security Plus, né, que é o nosso monitoramento de AD e File Server, e acesso privilegiado com Access Manager Plus. Tá. Primeiro ponto, a prevenção à perda de dados. A gente sabe que essas perdas de dados podem ocorrer de diversas formas, né? Seja um ataque interno, externo, esses ataques podem ser provenientes de um mau uso, né, desses dados, de local armazenado corretamente, permissões mal distribuídas, né? Então, eu separei 3 pontos específicos, né? Prevenção à perda de dados do Active Directory, endpoints e dispositivos removíveis, né? No primeiro ponto, nós vamos ter o AD Audit, né? Eu peguei um exemplo do relatório, ele contém relatórios bem específicos e bastante completos, que a gente consegue estar monitorando essas ações, né? Esse primeiro relatório que eu trouxe, ele traz um relatório de anomalia. A própria ferramenta faz essa análise, né? Então, você cadastra horas de trabalho, né? Você pode cadastrar mais de 1 hora de trabalho por departamento, por grupo, e com base nisso, ele vai te dar, né? Vai analisar o comportamento dos seus usuários. Então, ele trouxe aqui para mim a utilização, né, o login fora do horário usual, né? Então, ele me traz a hora que esses usuários estão acessando, né, o SID deles, né, e principalmente a mensagem de logon que ele está me trazendo, né? Uma vez eu clicando, né, para exibir detalhes dessa atividade de análise de atividade, ele vai me trazer todos os acessos que esse cara fez, né? E horário por horário, qual a ação, qual o evento, né? Então, toda essa parte de eventos do AD Audit, né, do Active Directory, o AD Audit vai estar trazendo forma de relatórios e também o monitoramento de file server, né? Então, esse é um dos relatórios de anomalias que a ferramenta traz, né? E a gente consegue estar tendo outros relatórios também específicos, como esse, né? Que é um relatório de privilégios que o usuário tem, como que ele está utilizando, né, dentro do Active Directory. Então, como vocês podem ver, estou filtrando por todos os horários, eu posso estar filtrando, né, o que o cara está fazendo fora do horário comercial, fora do horário de trabalho. Então, ele me traz o horário da última atividade, o usuário, né, e qualquer mensagem, né, o que ele fez, no caso, ele modificou um arquivo, modificou um atributo, uma permissão, né, então, aqui nesse caso, que ele atribuiu adicionou um novo atributo ao usuário, né? E eu posso estar acompanhando essas modificações. Importante, né? Eu consigo estar gerando alertas. Então, se eu ver ali que o cara está alterando permissões, alterando arquivos, acessando fora do horário, né? Dentro de um horário suspeito, eu vou receber esse alerta no meu e-mail ou no SMS, posso estar executando um script.bat já para estar interceptando, né? Alguma ação. Então, eu sou alertado em tempo real e eu já consigo tá travando, né, um possível ataque que possa estar me trazendo alguns prejuízos, tá? E
Dentro da parte de endpoints, né, a gente tem o Vulnerability Manager Plus, né, ele se integra ao Desktop Central, nossa ferramenta de gerenciamento unificado de endpoints, mas também instalado de forma independente, né. Então, vocês podem ver aqui, nesse exemplo que eu trouxe, né, ele está trazendo aqui um sumário, né, desses sistemas, e aqui vocês podem ver que eles têm categorias, né, então, sistemas altamente vulneráveis, né, a saúde do sistema, quantos patches estão faltando, né? O interessante do Vulnerability é que, além dos patches, ele traz também esse relatório com base em configuração, né? Essas ameaças, essas vulnerabilidades. Então, ele vai fazer toda a varredura, né, dos seus endpoints e trazer as ações que você tem que fazer para estar deixando sua rede mais segura, tá? Então, dentro disso, você pode ver que ele gerencia tanto Linux, tanto macOS, tanto Windows, tá? E ele sempre vai trazer, né, os patches ausentes, patches com falhas instalados, e além disso eu consigo ainda estar implantando esses patches, né? Então já estou tampando um outro buraco que possa, né, estar aberto sem segurança para que meus dados sejam violados, né, tanto interno, tanto externamente, tá? E aqui um outro exemplo mais detalhado de um report, de um boletim, na verdade, do Vulnerability, né? Onde ele sempre vai me trazer o patch que está faltando, né? Mas com suas informações específicas. Então, ele segue padrões do CVE, CVSS, né? Então, todas as informações, né, de quando ele foi publicado, quando foi o último update, o status do exploit, né? E qual que é a solução. Né? E a gente sempre consegue também estar acessando o boletim dessas soluções para ver o que ele está corrigindo. Né? Então, dentro da parte de endpoints, eu ainda consigo estar gerenciando, claro, de diversas outras formas, tanto com Vulnerability, tanto com o Desktop Central, né? Essa é uma delas. Então, faço a varredura dos meus endpoints, né? Pessoal, seja trabalhando no escritório, home office, eu tenho essa capacidade, né, de estar gerenciando essas vulnerabilidades que muitos ataques ocorrem justamente em um patch que não está instalado, num sistema desatualizado, né? Então a gente consegue estar interceptando dessa forma também. E dentro da prevenção à perda de dados, o último item que eu coloquei aqui para a gente hoje, né, é para a prevenção à perda de dados através de dispositivos removíveis, né, ou seja, o USB. Nós temos essa ferramenta, que é o Device Control Plus, né, que ela foi feita para a gente fazer essas políticas de gerenciamento de dispositivos removíveis, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de um insight específico, né? Então, vocês podem ver que a gente tem alguns dos recursos que a gente pode estar gerenciando, né? Eu posso estar liberando, posso estar bloqueando, posso deixar somente para leitura, né? Então, a pessoa não pode fazer mais nenhuma edição ali, copiar, colar, remover um arquivo. Então, vocês podem ver que eu crio uma lista negra, né, do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer. Posso deixar o que está permitido também, o que é provavelmente leitura que não pode fazer mudança. Né? Então, isso vai acontecer para todos os dispositivos dos meus computadores, seja um modem, uma impressora, uma placa Wi-Fi, um pendrive, né, um teclado, um mouse. Então, com isso, eu bloqueei também que impeço que o usuário conecte um pendrive muitas vezes sem intenção, né, que esteja com um vírus, por exemplo, e ou às vezes que a pessoa esteja mal intencionada, né, que ela coloque esse pendrive, copie arquivos dados pessoais, né, no âmbito da saúde, né, a gente também é um poço de dados sensíveis, então a gente está evitando que isso vaze através de pendrives, né, por exemplo. E eu consigo estar tendo esses relatórios posteriormente, né? Caso eu precise estar comprovando isso, eu posso estar mostrando que eu fiz todas as políticas, segui né, mapeei todo o meu processo para que isso não acontecesse. Né? Então, é uma super ferramenta, né? E além disso, né, eu coloquei aqui um outro exemplo de relatório, eu consigo, além de fazer auditoria, consigo fazer o rastreamento desses arquivos nesses dispositivos removíveis. Né? Então, eu consigo ver quem foi o usuário que copiou, que recortou, deletou um arquivo, qual arquivo ele levou lá para dentro. Né? Então, é um outro ponto bem interessante a gente tá avaliando aí. Bacana. Deixa eu dar um contexto aqui. Eu estou vendo que está chegando um número grande de pessoas agora que está entrando agora nesse momento na reunião. Para quem estiver pegando aqui no meio do caminho, né? E até para quem não está muito familiarizado com as questões de TI envolvidas com a LGPD,
O fato é que você precisa responder uma série de perguntas, né? O seu DPO lá, ele precisa de uma série de informações, uma série de relatórios que você vai precisar disponibilizar, né? E de onde saem essas informações, né? De onde saem esses relatórios? Você precisa ter ferramentas de controle. Então, alguns controles que talvez você não tenha hoje no seu ambiente, né? Você não sabe quem fez, quando fez, como fez, ou que horas está fazendo, e, enfim, esse tipo de alterações e questões de segurança. Todas essas são brechas que talvez você tenha aí hoje e que você vai precisar cobrir. Por isso a importância de estar conhecendo essas ferramentas que a gente está apresentando aqui. Mas vamos em frente que a doutora vai estar tirando dúvidas também da questão de processos no final, ok? E eu vi que o pessoal já começou a botar umas perguntas, o André colocou pergunta ali, quem tiver mais pergunta pode ir colocando, fique à vontade. Vamos lá, Ariel. Bora lá. Bom, e o último ponto, né, que é um dos mais críticos dentro da LGPD, né, é a proteção e monitoramento a dados confidenciais, né, os sensíveis, pessoais. Nós temos o Data Security Plus, né, que a gente sempre fala dele. Ele tem essa capacidade de fazer toda a análise de acesso e de acesso a arquivos no file server, né, então faz acesso, monitoramento de acesso, auditoria. E ele tem um recurso muito interessante, né, que onde a gente consegue definir regras através de expressões regulares, né, como padrão, por exemplo, de telefone, e-mail, mas também a gente consegue definir através de palavras. Né? Então, no caso, eu coloquei até um exemplo aqui, né, eu criei uma regra, e aí eu consegui detectar, por exemplo, causa. Né? Então, eu coloquei palavras como causa, doença, diagnóstico, coisas que levam a essa rastreabilidade, né, já para o lado da saúde. Então, uma vez que ele varreu os meus dados dentro do meu file server, ele vai me trazer aqui em cima, né, onde que a política foi violada, né, já me falando o nome da política que eu criei, quando as ocorrências ocorreram, né, e qual é o risco score disso. Né, e aqui, quando eu abro essa violação, ele vai me destacar, né, o que possivelmente é um dado que possa ser sensível, né, de acordo com a regra que eu configurei. Então, eu configuro tanto palavras, né, específicas, tanto, como eu falei, né, uma regex de identidade, CPF, cartões de crédito. Então, o importante é que a gente também consegue colocar essas palavras. Né? Então, palavras que possam levar a gente a estar armazenando esses dados críticos. Né? Então, mais ainda, né, é saber quem que está tendo acesso a isso, quem tem permissão full naquela pasta, quem pode estar manuseando isso, e tudo isso Data Security Plus vai trazer, né? E aqui embaixo eu coloquei um pedacinho do Dash, né, onde ele sempre vai me trazer aqui as top regras que estão sendo violadas, então a gente tem aqui a data de calendário, endereço IP que entra, né, nessa também, cartões de crédito, e assim por diante, né? Então, por exemplo, tem o tipo de arquivo que mais a gente detectou esses dados, né? Então, com isso, eu consigo estar criando alertas também, né? Então, eu posso lá checar se isso é um dado sensível, se está no local correto, quem acessou, e se não for, né, está garantido, se continua o meu processo, mas se eu precisar interceptar esse dado também, eu estou ali com a ferramenta em dia, né, com todos os relatórios provando que eu estou seguindo toda a lei, tá? E aqui um outro exemplo dentro do Data Security, né? Um exemplo de um relatório, né? Que eu falei, permissões inconsistentes, né? Então, todos aqueles dados que ele varreu, ele identificou o dado sensível, mas como que está o gerenciamento, né, dessas pastas, desses arquivos, quem tem acesso, quem não tem, né? Quem tem pode fazer ações que não deveria poder. Então, ele traz sempre o caminho do compartilhamento, seja da pasta, do arquivo, né, quando foi feito, e principalmente o proprietário. Né? Então, eu consigo também, abrindo esse alerta específico, esse relatório, tá tomando medidas. Né? E esse outro, né, arquivos com acesso aberto, né? Então eu consigo ver também se tem algum arquivo crítico, né, que possa estar ali vulnerável. Então com essa informação eu consigo ali também e tá tomando medidas para estar tampando essa brecha de outra forma. E a parte de acesso privilegiado, hoje eu trouxe o Access Manager Plus, né? Ele é uma derivação de outras ferramentas nossas, como o PAN 360 e o Password Manager Pro, mas totalmente voltado para essa parte de acesso privilegiado, né? Até coloquei aqui um print de configurações, né? Onde eu vou deixar configurar mesmo
o que quero ser notificado, né? Então, se um funcionário meu está fazendo um acesso, né, a uma outra máquina, ele vai estar sempre me alertando, né, de acordo com o que eu definir. Se eu precisar entrar, né, se eu ver que tem uma sessão privilegiada ativa e eu vejo que não possa ser algo suspeito, que não é um acesso que eu autorizei, né, além dos processos que eu tenho, né, de autorização para ter acesso a essa máquina, eu posso fazer um acesso simultâneo e checar se é uma sessão válida ou não. Se não for, consigo também estar encerrando como administrador, né? Eu consigo também prevenir que algum acesso a um banco de dados, a um servidor crítico, seja feito por pessoas de fora ou algum acesso não autorizado, né? Então, vai conter arquivos de grande importância, né? O cara pode entrar ali, fazer uma consulta no meu banco, fazer uma alteração. Então, com Access Manager Plus, eu vou conseguir definir esses acessos especificamente para as pessoas que precisem. Elas não terem acesso à senha, né? Que é o melhor dessa história. Então, eu vou acessar, né, através desse cofre e o usuário que está precisando ali fazer esse gerenciamento não vai ter acesso nem à senha, né? Então, a gente consegue ter mais esse nível de segurança. E tudo que for feito, né, coloquei um print também, ele sempre vai ter a trilha de auditoria, né? Então, tanto de auditoria do usuário, de tarefas, de conexões, né? Mas principalmente de sessões do usuário, né? Então, sempre vai trazer o que ele fez, né? O IP, a partir de onde, e o horário e qual máquina que ele acessou, né? Então, a gente consegue ter essas informações, né? Como a gente consegue ver aqui, eu consigo estar acessando uma máquina Linux, um servidor Windows, um banco de dados, né? Então, já posso estar dando um acesso de SA no banco diretamente para o cara sem que ele tenha acesso à senha, né? Então, é algo que eu consigo também estar gerenciando essa criticidade, né, através do Access Manager Plus, tá? Beleza? É isso aí, pessoal. Acho que agora a doutora Nicole vai explorar mais. Eu acho até, dando introdução ao que a doutora vai estar falando, e também dando contexto ao que a AC Software faz, né? O que nós estamos nos propondo a fazer nesse momento é que todo mundo está num momento de certa fragilidade, vocês precisam, todos nós precisamos adequar uma série de coisas, né? E está todo mundo meio perdido, né? O que eu faço, o que eu não faço, como é que eu faço, onde eu mexo, onde eu não mexo, e isso é muito perigoso, porque as pessoas podem simplesmente dizer qualquer coisa, né? Então, o que a AC Software se propõe a fazer? Nós mostramos para vocês, fazemos um diagnóstico da sua TI, né, no aspecto que diz respeito à TI, nós fazemos um diagnóstico da TI, e nós te mostramos as perguntas que a TI de vocês vai precisar responder, né, e mostramos que ferramentas nós temos para responder essas perguntas, tá? E aí fica a vontade do cliente, na verdade, ver como que ele quer adequar ou não adequar, mas enfim, é assim que a gente tem trabalhado, tá? Com bastante transparência, para que não haja nenhuma mensagem de você tem que isso, você tem que aquilo. Não, na verdade, o que cada um de nós precisa fazer é responder uma série de perguntas, ter uma série de protocolos de segurança para estar de acordo com o LGPD, e a gente mostra como fazer isso. Essa que é a estratégia. Ok? Então, todo mundo que tiver interesse de estar fazendo um diagnóstico da sua TI, para ter uma visibilidade maior do que vocês precisam mexer, de qual a situação que vocês estão no momento, né? Porque como é que está? O quanto que a minha TI já está correspondendo com o que precisa, né? O quão perto eu já estou de resolver isso. Então, nós fazemos essa análise para vocês. Vocês podem estar entrando em contato com a gente, que nós vamos estar agendando com vocês uma análise dessas, tá ok? Um diagnóstico da TI. Mas, enfim, a palavra está com a doutora Nicole. Doutora, por favor, fique à vontade. Bom, é sempre interessante quando a gente começa essa conversa falando, tá todo mundo meio perdido, ninguém sabe por onde começar, mas talvez estar participando de algum tipo de conversa, de webinar, reunião, seja lá o que for, falando sobre o assunto, seja um início, né? Apesar da gente entender que essa conversa precisaria ter começado um tempo atrás, mas a gente tem um cenário de uma pandemia e de um ano completamente maluco, né? Para não dizer outra coisa.
Então, vamos trabalhar exatamente com aquilo que nós temos de possibilidades. Ariel, eu consigo compartilhar minha tela? Porque eu deixei uma apresentaçãozinha. Consegue sim, só um minutinho. Pronto aqui. Porque como minha praia é eu tenho até que ter cuidado de falar isso, porque a gente falou para várias áreas. E aí eu não vou contar só para vocês, mas a área da saúde é minha área do coração. Então, só para vocês aqui, tá? Então, eu já tinha deixado aqui pronto para a gente poder conversar. Eu tô com duas telas e toda vez fica essa apresentação desse jeito aqui. Deixa eu organizar, agora vai dar certo. Tá ok? Tá, são os meus slides que estão aparecendo? Sim, certinho. Então, beleza. Pessoal, eu falo aqui, né, juntamente com o pessoal da AC, pelo Laro Martins Advogados, sou a sócia responsável pela área civil, que acabou se dividindo, né? A gente optou por algumas estratégias segmentadas em que eu atuo nessa parte do digital e saúde, e não poderia deixar de me apresentar, porque nessa área eu me sinto muito confortável para isso. E também vou deixar aqui meus contatos, vocês conseguem me encontrar aí em todas as redes sociais, menos no TikTok. Então tá aí o QR Code do LinkedIn, do Instagram, que são os que eu uso mais. E a gente permanece por aí, que a gente vai trocando muitas impressões sobre digital e saúde. E a minha última formação foi justamente em ética e compliance na saúde, pelo Einstein. E uma das pautas que eu tive a sorte de aproveitar foi justamente da LGPD, né? Eles passaram por um processo recente de adequação à LGPD, de estruturação, e com certeza foi um dos pontos que a gente mais debateu nesse período, para que a gente entendesse como isso teria impacto na vida dos hospitais, das empresas de saúde, das instituições que têm como business saúde, né? E a gente não pode deixar de lembrar que, infelizmente, nós temos um ambiente, né, no Brasil propício a esse vazamento de dados, nem sempre por falta de estrutura técnica, mas também por uma falta de consciência, né, cultura mesmo de privacidade, que nós não temos. E a própria LGPD é um efeito colateral disso, né? Se em algum momento a gente entendeu que era necessário ter uma legislação para proteger os dados, com certeza há um fator humano nisso que nos lembra de que é necessário proteger essas informações. Então, médias empresas também entram nessa esfera de alcance, porque muitas vezes já me perguntam, aliás, já me falaram exatamente isso. Ah, essa lei é só para o Facebook, né? Só para a Amazon. E não é. A resposta está justamente no nome da lei, né? Que é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela é para todo mundo. Não tem como a gente achar que é só para uma parte das pessoas. Em contrapartida, essa é uma informação de 2017, com esse processo de digitalização que a pandemia trouxe, e até nem sei se o termo correto seria de digitalização de fato, né? Porque a gente passou a ver processos que agora estão nascendo digitais, eles não estão mais sendo apenas digitalizados, mas em 2017 a gente já tinha essa estatística. Imaginem agora em que a gente teve uma migração gigante de pessoas utilizando home office, inclusive eu estou em home office. Na verdade, eu acho que eu já estou vivendo uma realidade, de certa forma, híbrida, né? Que a gente está um pouco online, um pouco presencial, porque, inclusive, as empresas com essa demanda da LGPD têm pedido reuniões presenciais para... Doutora, vem explicar para a gente o que é isso, porque só explicando na videoconferência não está sendo suficiente. Então, nós estamos um tanto quanto híbridos. Mas proteção de dados tem muito a ver com confiança. E confiança no setor da saúde é um elemento diferencial, principalmente quando a gente para analisar que boa parte das informações de saúde são informações
sensíveis, né? Por quê? Porque nós estamos falando de uma privacidade absolutamente específica. Eu gosto muito de utilizar esse exemplo, que foi um vazamento de dados que aconteceu em fevereiro, e foi a Anvisa que, ao enviar o e-mail para os usuários, para os pacientes que fazem uso do canabidiol, eles simplesmente não copiaram e não fizeram cópia oculta. Eles colocaram todos os e-mails lá no destinatário, ou seja, todo mundo que recebeu esse e-mail recebeu os outros e-mails também, os outros 1.899 e-mails. Então, a gente fala de segurança, de tecnologia, mas a parte jurídica, ela vem muito com essa necessidade de lembrar que o melhor software, a melhor solução, o melhor parque tecnológico não é capaz de evitar o envio de um e-mail para 1.899 pessoas de maneira indevida. E aí, a grande questão é, tá bom, mas e aí, o que nós vamos fazer? E há uma discussão também com relação à Anvisa, né? É um órgão público. Infelizmente, os órgãos públicos no Brasil estão deitados em berço esplêndido com relação à LGPD. Alguns já estão se movimentando, a Receita já soltou uma normativa sobre o tratamento de dados. Alguns outros órgãos também já estão, né, nesse movimento, mas o setor privado ele vai ser mais cobrado pelo simples fato de que a proteção ao consumidor na LGPD entra como princípio. É uma pedra angular ali dentro da legislação a proteção ao consumidor. Então, por mais que a gente gostasse, né, da ideia de aguardar o poder público para que ele se manifeste definitivamente como nós vamos fazer isso, não vai dar, porque o poder público não tem consumidor, né? E nós temos os nossos consumidores. E, falando especificamente em saúde, a gente tem essa informação, né, de que os dados de saúde, eles são mais caros, inclusive quando a gente está falando sobre ataques, né? E não raro, a gente sabe que acontece, né, sequestro de banco de dados, não é algo que a gente fica noticiando, né, apesar de que a partir do momento em que a Agência Nacional regulamentar como vai ser essa informação dos incidentes, a gente vai ter, né, que informar, mas a gente sabe que acontece, e não acontece pouco, acontece muito. E quando a gente pensa em saúde, a gente tem um período de guarda dessas informações prolongado. Então, daqui 10 anos aparece alguém falando, olha, preciso do prontuário de fulano de tal. Ordem judicial, tudo bonitinho. Ah, não tenho. Porque um belo dia, sabe o que é, né? A gente sofreu um ataque. E aí? São essas as situações que a gente vai se deparar. Pode ser que ninguém nunca peça o prontuário daquele paciente que foi um dos que foi levado. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso é um risco. Não tem como a gente desconsiderar. E outra, aqueles golpes que são absolutamente conhecidos, né? Seu pai está internado aqui, você precisa transferir um dinheiro para fazer um exame. Com a existência do banco de dados cada vez mais em meio digital, o que vai acontecer? Mais golpes como esse vão acontecer. E mais responsabilidade as empresas vão ter. Porque, afinal de contas, como o golpista sabia que o fulano ou beltrano estava hospitalizado ou realizando algum tipo de tratamento? Muda o golpe, é antigo, mas muda a plataforma, né? E aí a LGPD vem nessa tentativa de encontrar um modelo de negócio que tenha como sustentação a proteção à privacidade e a proteção do próprio cidadão. Hoje mesmo eu falava que as pessoas talvez não entendam o porquê dessa proteção exacerbada da privacidade, mas eu tenho dado um exemplo que fica fácil compreender.
Por exemplo, eu aqui hoje, como vocês sabem que eu sou eu? Parece professora de pergunta de professor de filosofia, né? Como que vocês sabem que eu sou a Nicole, advogada, especialista em direito da saúde, ou que eu sou a Nicole, filha do fulano, sócia do Lara Martins Advogados? Vocês estão vendo apenas uma imagem minha, vocês nem estão na minha presença, não tem como nem você pegar, né? Daqui a pouco a gente vai ser um holograma, tipo a Magalu. Mas assim, como que vocês sabem? Pelos meus dados, porque se vocês entrarem lá no meu LinkedIn, tem o meu nome. Eu disse que eu fiz um curso em uma determinada instituição. A gente quer ter certeza que ela fez esse curso. O que vocês fazem? Liga lá na instituição, fala, olha, determinada pessoa, dado tal, fez determinado curso. Informação pública. Ah, sim, fez, certificado, tal. Ah, como vocês sabem que eu sou advogada? Tenho o número de ordem, né? Fui aprovada. Tudo isso baseado em dados. Nós deixamos de ser pessoas para sermos dados. Porque, na verdade, em ambiente virtual, a gente não pega, né? Não, a gente não tem um aperto de mão. Então, é tão sério isso. Por quê? Porque eu poderia, não é o caso, vocês podem ir lá no LinkedIn, podem conferir todas as informações, mas eu poderia simplesmente ser alguém que eu estou dizendo que sou e não sou, né? Então, os dados têm muito disso. E acontece muito em instituição de saúde, o quê? Profissionais que não têm as habilitações para exercer determinada função e estão lá exercendo. Aí a questão do due diligence, né? Quem faz due diligence do corpo clínico? Vira e mexe, sai uma notícia aí, o médico que alegava que era especialista em tal coisa, na verdade, nem era médico. Por quê? Porque a gente baseia-se nas informações. E aí, o que essa lei vem proteger? O tal do dado pessoal. O que é dado pessoal? É o dado relacionado a uma pessoa, né? Pessoa natural. E aí, a gente tem o costume de simplificar dizendo CPF, mas faço o devido recorte, por exemplo, não posso falar só CPF. Por quê? Se eu tenho um estrangeiro no país e ele ainda não regularizou a situação dele, pode ser que ele não tenha o CPF ainda, mas ele é uma pessoa natural, ele é um ser humano. E isso acontece muito em instituição de saúde, porque às vezes a pessoa vem passar o carnaval, né? Saudades, quando a gente tinha eventos assim, mas assim, aglomerações, mas a pessoa vem de fora, passa mal, vai para uma instituição de saúde, ela nem CPF tem, mas ela tem que ser atendida, né? Porque ela é um ser humano. Então, o dado pessoal ao qual a LGPD se refere é o dado que identifica ou torna identificável essa pessoa. Por que tem esse termo identificável? Porque, por exemplo, tipo sanguíneo, não identifica uma pessoa, né? Temos milhões de pessoas com um determinado tipo sanguíneo. Mas se eu disser que é o João José Alves com o tipo sanguíneo X, eu estou aumentando a possibilidade de identificá-lo. E se eu disser que é o João José Alves, tipo sanguíneo tal, e nome da mãe tal, eu estou tornando ele cada vez mais identificável. Eu gosto de dar o exemplo da placa do carro. A não ser que você seja o Mike, né, da série Suits, ao ver uma placa de carro, você não vai identificar o proprietário dela. Mas se você tiver acesso ao banco de dados do Detran, fechou. Rapidamente você vai lá e identifica. E isso acontece dentro das instituições de saúde. Eu posso não identificar o paciente Paulo Roberto, mas se eu tenho acesso a uma base de dados complementar, é muito tranquilo eu fazer essa identificação. Então, a gente tem o dado pessoal natural com relacionado à pessoa identificada ou identificável, e aí a gente tem um outro probleminha nessa lei, que foi feito sob medida para as instituições de saúde.
que é o dado pessoal sensível, né? E aí mora o nosso problema com as instituições de saúde. Ontem mesmo eu falava para uma empresa que eles têm uma base de clientes de 130 empresas. E aí são 130 CNPJs. Qual é o nível de risco disso? É muito baixo, porque não há proteção de dados de empresas. CNPJ, nome empresarial, e-mail corporativo, isso não identifica uma pessoa natural, não identifica um ser humano, um cidadão. No caso da saúde, todo cliente é pessoa natural, exceto quando eu forneço produtos, né, para uma empresa de saúde. E aí não necessariamente o meu business é saúde, né? Porque eu não estou atendendo pacientes, mas todo paciente é um titular. Todo paciente é pessoa. Então a minha base de dados ela é muito grande, principalmente porque eu tenho um dever de guarda super prolongado, né? Talvez seja um dos maiores períodos de guarda, seja saúde e educação. E eu preciso dos dados pessoais sensíveis, muitas vezes para fechar um diagnóstico, para prescrever um medicamento, para fazer um determinado tipo de atendimento. E os médicos, as empresas que atuam no setor de saúde, eles acabam precisando dessas informações. Não tem como atender o paciente sem isso. Então, o dado pessoal sensível é aquele dado sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. E aí, nessa área da saúde, o nosso cenário é tão complexo que muitas vezes até a convicção religiosa você precisa ter lá informado, porque determinadas religiões não se submetem a determinados tipos de procedimentos de saúde. E aí você precisa ter essa informação. E em outros business, né? Um supermercado, por exemplo, ele pode ter uma base gigantesca de dados, mas ele não precisa de dados pessoais sensíveis para vender arroz, para vender produto de limpeza, para vender hortifruti. Não. O máximo que ele precisa ali é do CPF para emissão de nota. Então, a gente tem um panorama na saúde em que o volume traz risco, o dado pessoal sensível traz risco, o período de guarda traz risco. A grande vantagem é que a gente tem base para tratar. E o que é isso? É autorização para tratar, porque a própria LGPD traz como possibilidade de tratamento de dados pessoal sensível a prestação de serviço de saúde, o atendimento por profissional de saúde. Mas tirando esse ponto, todo o restante é uma infinidade de pontos de alerta. São pontos de alerta em todas as frentes, porque muitas vezes você acaba tendo que cuidar desses dados de maneira ampla. Nas outras áreas, há uma discussão muito grande sobre finalidade, consentimento, e aí na área da saúde a gente diminui um pouco isso. Por quê? Porque o paciente não tem que consentir na utilização da informação, porque eu preciso da informação para dar o diagnóstico dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem os departamentos de marketing, etc., em que a finalidade é completamente diferente do tratamento de saúde. E aí a gente precisa fazer essa adequação também. E o que é o tratamento, né? Vocês já não bastassem ter que se preocupar com o tratamento dos pacientes, agora vocês têm que se preocupar com o tratamento dos dados. E tratamento é todas as operações que estão elencadas pela LGPD enquanto definição de tratamento. Então, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processo, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Tudo isso é tratamento. Então, tudo que a gente faz com dado, a gente está tratando.
Então, a gente tem responsabilidade por tratamento. Hoje, eu até fiz uma brincadeira no meu Instagram falando sobre o Pequeno Príncipe, né? Que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que coletas. Mas o Pequeno Príncipe só erra porque a gente não é eternamente responsável. Mas na área da saúde, é quase que uma eternidade, entre aspas, porque é um período de guarda muito longo. Então, a gente tem que coletar o mínimo necessário para a gente ter um mínimo de dados dentro das possibilidades, para nos responsabilizarmos. Além da questão do tratamento, a gente tem uma outra questão que é o controlador, o encarregado e o operador, né? Na área da saúde, nós temos uma cadeia de responsabilidade fantástica. Por quê? Porque nós temos usuário, operadora de saúde, hospital, laboratório, clínica de imagens, e tudo isso pode acontecer em um único atendimento. Porque eu posso ter um paciente que entrou no meu hospital, aí eu não tinha, aí ele tem plano de saúde, pedi autorização, no meu hospital não tem aquele determinado exame que ele precisa fazer, ele sai do hospital para fazer um exame de imagem e sai para fazer um outro exame laboratorial. Nessa cadeia de atendimento, eu tenho transferência de dados entre todos esses pontos de atendimento. Quem é responsável por isso? Aí é nesse momento em que a gente vamos dar as mãos. E todos juntos vamos rezar, porque a responsabilidade é solidária. Então, todo mundo nessa cadeia se responsabiliza. E aí, a necessidade de adequação, ela é em cadeia, né? Um começa a se adequar e vai acabar exigindo que o outro se adeque. E eu tenho a sensação que na saúde vai começar pelas operadoras, porque eles têm um volume de informações absurdo, né? E eles trabalham basicamente, muitas operadoras já têm a sua verticalização e atendem o usuário, mas muitas não atendem e passam para a rede credenciada todos os demais serviços, todas as demais autorizações. E aí você tem uma cadeia extremamente grande de responsabilizações. E por que nesse ponto é importante pensar sobre a figura do controlador e do operador? Porque a depender da nossa posição nessa cadeia, nós somos controladores ou somos operadores. E as nossas responsabilidades precisam estar distribuídas de maneira adequada nos nossos contratos. Por quê? Porque depois, na hora que der um problema, eu tenho o contrato para me resguardar e para pedir a ação de regresso, a depender se houve uma multa ou qualquer outro tipo de prejuízo. O encarregado, todo mundo gosta de chamar de PO, mas eu tenho tentado utilizar o mínimo possível de inglês. Por quê? Porque até isso é uma barreira, porque muita gente não está familiarizado com os termos. O encarregado é aquele elo entre a Agência Nacional de Proteção de Dados e a instituição. Então, quem pode ser o encarregado? Opinião minha, tá, gente? Vocês não vão encontrar isso em nenhum artigo acadêmico por aí. Talvez eu escreva isso. Eu acho que o encarregado é o cara que tem um bom trânsito dentro da instituição. Por quê? Porque ele vai precisar entender o que está acontecendo em todas as áreas em que tem tratamento de dados. E todas as áreas têm tratamento de dados. Talvez dentro de um hospital não tenha tratamento de dados lá na cozinha, né? E olha lá que você ainda pode ter uma catraca lá biométrica que coleta os dados biométricos de acesso do pessoal que faz a alimentação da instituição. Então, é uma pessoa que tem que ter uma noção da legislação, é uma pessoa que tem que entender da tecnologia, porque ela tem que simplesmente entender o que está acontecendo, mas ela tem que ter bom acesso. Em alguns casos, vão ser pessoas da própria corporação, da própria instituição, ou podem ser contratadas externamente. Essa é uma das regulamentações que a gente aguarda que a agência também possa fazer.
veremos cenas dos próximos capítulos. E aí a questão da responsabilidade, né? Por que a gente tem que se adequar? Porque a gente responde solidariamente aos danos, né, nessa cadeia de responsabilidade. Os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorrerem os danos ao titular, né, respondem solidariamente. Então, parceiros e grupos empresariais têm que estar muito atentos. E a inversão do ônus da prova, que é tão conhecida das empresas, tanto na área trabalhista quanto na área do consumidor, também está na LGPD. Então, é a empresa que tem que comprovar que o dado não vazou de lá. Não é o titular que tem que provar que o dado vazou de lá. É a empresa que tem que comprovar que não teve vazamento. Por isso, a necessidade da adequação. Você tem que comprovar lá na frente que você não teve nenhum incidente de vazamento ou utilização indevida. E aí você não vai ser responsabilizado quando provar que não tratou os dados, ou seja, esse dado nunca esteve aqui, que se houve tratamento, ele foi realizado dentro do que a legislação prevê, ou que o titular, culpa exclusiva da vítima, que o titular tornou esses dados públicos. As multas podem chegar entre 2%, pode chegar a 2% do faturamento total da empresa, limitado a 50 milhões por infração, então é uma multa substancial. Mas eu chamo a atenção que uma das possibilidades de penalização é a suspensão do banco de dados. E em alguns casos, o dano reputacional ocasionado por isso, ele pode ser até mais prejudicial do que a própria multa, né? Por quê? Porque pensa você ficar assim, olha, então, não posso te atender hoje porque eu estou com meu banco de dados suspenso. Ah, por que está suspenso? Porque eu tive um incidente. Incidentezinho, gente, bobagem. Volta semana que vem. Então, muita gente está se atentando muito às multas, é importante, mas eu tenho uma certa atenção a essa questão da suspensão do banco de dados. São palavras de ordem, né? Segurança, sigilo e governança. E a gente tem que passar a entender isso como uma necessidade e não como uma opção. Por quê? Porque essas são boas práticas da legislação. E ter isso, enxergar a operação diante de um olhar em que a segurança, o sigilo e a governança são palavras de ordem, faz com que lá na frente, se houver um incidente, no momento da apuração, a nossa responsabilidade seja diminuída. O Privacy by Design, a gente fala muito quanto à arquitetura das soluções que passam a ser disponibilizadas. Então, um app, um site, e todo mundo daqui a uns dias vai querer marcar consulta pelo aplicativo, né? A geração Facebook está envelhecendo, então eles já são os consumidores, né, os pacientes que passam a marcar consultas e etc., fazer exames. Só que o Privacy by Design também tem que ser utilizado, que é pensar a segurança desde a concepção, do desenho daquele protocolo ali interno, para, por exemplo, um atendimento na recepção, né? Quais são os dados que são coletados lá? Os dados dos acompanhantes, os dados só do paciente, e tudo isso tem que ser avaliado. A grande questão é que não tem como a gente fugir mais disso. A gente tem vários pontos de atenção no setor de saúde. O próprio prontuário é um ponto de atenção, vários outros pontos de risco. A gente tem que construir a nossa trilha dos dados dentro da instituição para saber por onde entrou, aonde está armazenado, quem tem acesso e quando vai ser eliminado. Porque a política de eliminação também é um elemento muito importante para que a gente, pelo menos, comece a diminuir o nosso volume de responsabilidade. Esses casos que eu coloquei aí são casos relacionados a operadores de saúde, em que a gente, com certeza, vai se deparar cada vez mais com situações como essas, porque não tem como, né? Tá tudo cada vez mais digitalizado.
Bom, para a gente não pegar muito tempo de todo mundo aí, é um resumão do que a gente entende como questões que precisam ser pensadas de imediato. Deixo novamente aí os QR Codes para que vocês possam me achar. E fico disponível para as perguntas, porque eu acho que talvez hoje a parte mais interessante seja as perguntas, para que a gente entenda também quais são os principais problemas, as principais dúvidas, para a gente encontrar um ponto de início dessa jornada. Maravilha, eu já até faço propaganda que na próxima semana, nesse mesmo horário, na quinta-feira também, nós estaremos aqui fazendo umas perguntas e respostas, né? Vamos estar focando em perguntas e respostas geral de LGPD, vai ser um evento conjunto da Lara Martins Advogados com a Access Software, então já deixo aí para você o não perca, né? E vocês fiquem à vontade agora para estar colocando perguntas aí também na caixinha. Eu até gostaria de comentar com a doutora, acho que em 24 horas de LGPD ativa aqui no Brasil, né? Logo na sequência, no dia 18, nós tivemos na Alemanha o primeiro caso de morte por uma falha de segurança, né? Um ransomware parou o sistema de segurança, o sistema tecnológico de um hospital, que obrigaram a transferência de um paciente que deveria ser atendido ali e levou à morte, né? A gente vê claramente que é muito conveniente esse momento em que as instituições estão sendo obrigadas a rever a sua segurança, porque o objetivo desses vírus e desses ataques hackers são justamente capturar informações, né? Essas informações têm que estar bem protegidas, porque isso pode gerar, agora sem exagero nenhum, né, dizendo com categoria, até a morte de alguém. Isso é bem preocupante. Bom, eu tenho uma pergunta do André Garcia. Ele diz o seguinte: o prontuário que contempla informações sensíveis é uma das garantias legais dos profissionais da área médica no que tange a eventual produção de provas numa demanda judicial. Qual a sugestão para que os profissionais da área médica, quando um paciente quer que seus dados sejam eliminados ou transferidos, quando, por exemplo, queiram mudar de médico? A gente tem um problema que é a ausência de integração das informações de saúde. O próprio SUS já trabalha há algum tempo para que daqui não sei quanto tempo a gente tenha uma ferramenta de integração. Até por isso que a própria LGPD fala também sobre portabilidade dos dados. Lembrando que o prontuário, ele não é do médico e ele não é do hospital. As informações são do titular. O dever de guarda é da instituição e do profissional. Então, assim, quando ele quer a entrega do prontuário, o que você vai fazer é uma cópia, se for em papel. Por quê? Porque a legislação ainda determina que, ainda que você entregue uma cópia, você tenha que guardar. Existe uma exceção com relação às imagens daqueles exames de imagem, porque você não faz tipo backup da imagem, mas o laudo precisa ficar armazenado. Então, você faz um recibo e entrega. Então, no caso dos prontuários, ainda que você faça uma entrega da ficha, vamos dizer que é um pediatra, e aí a mãe vai se mudar para o Amazonas e precisa das informações dos filhos, porque vai passar a ter um médico lá. Ele vai entregar uma cópia da ficha, mas ele precisa manter ainda, a não ser a partir do momento em que isso esteja digital, e aí você tenha a garantia de que a guarda é do titular. Acho que essa é a discussão que a gente teve, né, Anderson, muito tempo atrás, sobre que os dados deveriam permanecer com o titular e que, a depender do tipo de serviço que ele utiliza, que aquilo ali fosse disponibilizado, mas a gente encontra as arestas, né? A legislação ela ainda não está alinhada com a realidade. Então, não tem como você falar assim. E outra coisa, se o paciente chegar, eu quero que você elimine meus dados, você vai virar para ele e falar assim, infelizmente, você vai ficar querendo, porque eu tenho base legal que me obriga a armazenar essas informações. E não é porque eu quero, é porque eu tenho. Porque, inclusive, eu pago espaço para estar armazenando isso.
Por quê? Porque se você tiver qualquer outro problema relacionado àquele atendimento, a uma questão de vigilância sanitária, a uma questão de CCIH, a uma questão de Secretaria Municipal da Saúde ou Estadual de Saúde, de regulação, você precisa das informações. Então, assim, não tem como pensar num cenário em que você vai pegar o prontuário do paciente, pegar tudo, entregar na mão dele, fazer um recibo e falar, olha, tá na sua guarda. A gente queria que fosse assim. Eu até, inclusive, acho que deveria ser assim. Mas ainda não temos legislação nem funcionamento dos órgãos fiscalizatórios para isso. Então, tem que manter uma cópia, não tem jeito. Eu fui de TI na área de saúde por mais de 10 anos. Eu sei que paciente pede de tudo, né? Eles pedem o que você imaginar, eles batem lá pedindo. E é bom que estejam todos muito preparados para estar respondendo essas coisas, mesmo porque os dados do controlador, né, do seu DPO, são dados que deverão estar públicos, né? Então, assim, essa informação vocês vão ter que disponibilizar publicamente. Um canal de denúncia e solicitações vocês vão ter que disponibilizar, ou seja, requisições vão chegar o tempo todo, né? Então, você vai esse tipo de pergunta você vai ter que estar pronto realmente para responder o que você pode, o que você deve ou não estar compartilhando. A Kevlin, não, perdão, o Kelvin, desculpa, Kelvin, perguntou uma pergunta que é bem recorrente. Ele perguntou se existe tempo mínimo para manter os dados, nesse caso do prontuário. 20 anos. Há uma discussão sobre a digitalização desse prontuário, em que havia tido uma normativa que reduziria, que manteria o prontuário digitalizado eternamente. Tipo assim, se você digitalizasse o prontuário, você passava a ter a obrigação de guardar ele para sempre. E aí a discussão foi, não, mas se eu passo a ter que guardar ele para sempre, eu prefiro guardar só por 20 anos para depois eu poder eliminá-lo. E aí voltou-se o prazo de 20 anos mesmo para o digitalizado. É importante a gente entender qual que é o escopo dessa guarda prolongada, por conta de ações que envolvam menores de idade. Porque, por exemplo, alguma situação que acontece com uma criança ou com um bebê, aquela pessoa só tem possibilidade de agir civilmente depois que ela faz 18 anos. Então, você tem que manter durante esse período aquilo ali para que eventualmente, então assim, por mais que às vezes pareça surreal, mas tem ações de reconhecimento de paternidade, questões sucessórias que as pessoas acabam recorrendo à documentação que está lá no hospital para basear vários pedidos e etc. Muito bacana. O Ricardo Santana disse o seguinte: presto serviço de TI para algumas clínicas pequenas e já alertei sobre a adequação, mas não houve interesse por parte deles. Como faço para eles verem isso como prioridade no momento? Gente, o meu trabalho da conclusão da pós-graduação em Ethical Compliance foi justamente sobre suporte da alta gestão para a implantação de programa de compliance. E a grande questão, sendo muito sincera com vocês, porque já tem um bom tempo que eu atuo nesse setor, e esse setor ele é muito multifacetado, a gente tem ilhas de excelência no Brasil, e eu brigava muito com o pessoal lá da pós-graduação, porque São Paulo, né? Então, assim, são referência, mas o Brasil não é São Paulo. O Brasil, na verdade, ele é muito diverso, e isso também na área da saúde. A verdade é que a maior parte dos estabelecimentos de saúde são empresas de médio e pequeno porte e são empresas familiares, como é o perfil das empresas no Brasil. Então, essas clínicas menores, teve inclusive uma colega que fez um recorte desse, de que ninguém sabe o que é a lei. E a comparação que eu fazia ontem da empresa que eu atendi, que tem 130 clientes PJ, eu falei para eles, olha, o ambiente de vocês está muito menos arriscado do que uma clínica que tenha 4 médicos. Porque se você tem 4 médicos atendendo há 8 anos
Imagine a quantidade de pacientes que eles atenderam e a quantidade de informações que eles precisam ter armazenado. Então, assim, para fazer com que eles entendam isso, vai ter que esperar um pouquinho. Na hora que começar a ter as ações judiciais ou algum tipo de multa vinculada a PROCON ou fiscalização, eles vão compreender. Infelizmente, eu gostaria que fosse diferente, que a gente tivesse muito mais essa conotação educativa antes de ter o problema. Mas qual que é a grande questão? Eu falava isso ontem ainda também. Para o setor da saúde, é muito difícil compreender que o bem maior é a vida, é a tutela da vida do paciente, a proteção da vida do paciente, a incolumidade física dele. Aí, além de tudo, você ainda está me falando que eu vou ter que me preocupar com a proteção dos dados do paciente? Não importa ele estar vivo? Não é isso que importa, né? A saúde dele, o bem-estar dele? Você ainda está querendo que eu me preocupe? Só que nesse momento em que a vida se tornou digital, a privacidade dele faz parte dos direitos que ele tem enquanto ser humano, da dignidade da pessoa humana. É um exemplo exagerado, mas o que aconteceu com aquela menina que precisou fazer o aborto de 10 anos, aquela menina ela precisou de uma nova identidade. Por quê? Porque vazaram as informações dela, informações de saúde, dados pessoais sensíveis, e ela precisou de uma nova identidade para ter a oportunidade de recomeçar a vida. Então, assim, imagine o vazamento de informações sobre pessoas que têm doenças crônicas. Será que isso não pode ocasionar discriminação? Que elas nunca mais serão contratadas porque o empregador pensa, poxa, mas fulano tem tal doença, ele vai ter muitos afastamentos. Eu vou contratar essa pessoa? Infelizmente, é uma realidade. Então, assim, as pequenas clínicas, existem alguns movimentos que são muito claros no setor da saúde. Quando alguém faz e eles entendem que aquilo ali pode ser um diferencial competitivo, que foi muito o que aconteceu com a acreditação na saúde. Então, assim, fulano fez, eu acho que eu vou ter que fazer também. Quando acontece o problema, e aí é muito ruim, porque quando acontece o problema, aquilo chega como algo que tem que ser repelido, e não como uma solução. E, em alguns casos, quando há um ambiente de inovação, né? Aquele profissional que fala, não, eu quero me adequar. Por exemplo, quero atender telemedicina, quero fazer consulta por telemedicina, então eu preciso estar adequado. Essa é a exceção, mas existe. Então, assim, compartilho da sua preocupação, porque tenho clientes desse setor que têm esse perfil, mas estava conversando com uma amiga antes de começar a conversar aqui, entrar aqui no webinar, e ela falava justamente que tinha entrado em contato com um conselho profissional da área da saúde para questionar sobre parâmetros e etc. E o conselho nem sabia que a lei existe. Então, é um cenário complicado nesse sentido. Vamos ter que esperar mais um pouquinho e já ir fazendo um pouco de evangelização com relação à LGPD e aguardar que essas pessoas sintam que, de fato, há necessidade. O que eu acrescento para ele é que prepare-se, né? Inclusive, entre em contato com a gente aqui do Acessório para você conhecer de perto as ferramentas e soluções de TI que você vai poder estar oferecendo, porque em algum momento eles vão se dar conta e nesse momento você já vai estar preparado ali com tudo na mão para estar atendendo esse pessoal. Olha, e havendo a preparação técnica, se houver um problema depois, você está pronto para falar, olha, o meu dever de casa tá ok. Agora, se você não treinou os seus colaboradores e ele vazou uma planilha num grupo de WhatsApp, não é um problema da TI, né? É um problema cultural, de normatização, de política de privacidade e não é uma questão técnica. A Maura fez uma pergunta justamente que envolve o WhatsApp. Ela disse, doutora, boa tarde. Tenho uma dúvida. Como podemos fazer com a adequação com relação às informações que os médicos trocam sobre pacientes, muitas vezes pelo WhatsApp?
Esse é um problema enorme. Por quê? Porque o único critério que as pessoas têm utilizado para compartilhamento de informação é a facilidade. E aí, nesse critério, o WhatsApp vence, né? Todo mundo tem o WhatsApp, todo mundo lê o WhatsApp, vamos usar o WhatsApp. Só que, muitas vezes, inclusive médicos, tem muitos que não têm familiaridade com tecnologia de forma alguma. Então, clonagem de WhatsApp, perda de banco de dados, roubo mesmo, a pessoa ser assaltada no meio da rua, tudo isso é incidente. Então, assim, não sou poliana de achar que acabou, ninguém vai usar o WhatsApp. Queria eu, mas não vai estar tendo como. Só que a gente tem que ter critérios. Critérios. E ninguém tem critério para usar o WhatsApp. Ninguém tem critério para usar o WhatsApp. Esse compartilhamento que acontece nos grupos dos médicos é de dar calafrio. Porque, assim, eu sei que não são todos, mas mandam nome, mandam idade, mandam sexo, manda foto, manda o exame de imagem, né? Porque muitas vezes, inclusive, é para fazer um diagnóstico ali em conjunto. Então, assim, critério. Vai mandar, manda de uma maneira que você não identifica o paciente, né? Paciente 50 anos, homem, cardíaco. Não é o paciente João do leito 5 do hospital tal, né? Porque eles trabalham em muitos lugares e aí ainda fala assim, não, eu tenho que identificar de qual hospital que é, porque vai que é o outro hospital que eu trabalho com fulano e ele tá achando que é o outro paciente. Critério. E aí vai ser uma dor de cabeça, porque assim, é criar critério, fiscalizar e punir. E muitas vezes, quando a gente está falando de ambiente hospitalar, quem faz isso, inclusive, são os donos, os sócios, os gestores, né? Que também são médicos. Mas sem critério e sem fiscalização não funciona. Aí nós vamos ter casos que vão acontecer como o da Marisa Letícia, a esposa do ex-presidente Lula, que inclusive depois o hospital aplicou uma justa causa e a justa causa foi revertida. Por que foi revertida? Porque o hospital não conseguiu comprovar que tinha sido a médica que vazou, porque ele tinha tantos pontos de vazamento que como que ele comprovava que tinha sido ela? Complicado. A Jaqueline fez uma pergunta que está exatamente a mesma pergunta, então só vou complementar, que ela disse o seguinte: com a utilização do WhatsApp, são utilizados grupos de WhatsApp para discussão de casos clínicos, onde muitos usuários desses grupos não utilizam números corporativos. Qual seria o procedimento a ser adotado de ter controle dos dados de pacientes compartilhados via este aplicativo? Ela está falando daqui da junta médica virtual, né? Ser atendido por um grupo. E aí, vou falar uma coisa, e aí o Anderson me corrija se eu estiver errado. Mas depois que foi para o WhatsApp, você não tem controle mais. Aquela informação ali naquele ambiente, você já perdeu o controle dela. Por quê? Qualquer tipo de vazamento, inclusive isso encaixa numa outra pergunta ali, que, por exemplo, quando é numa UTI ou uma situação qualquer em que alguém que não deveria tem acesso a dados privados de alguém e, se, por exemplo, tira uma foto ou, enfim, captura aquela informação de alguma forma e compartilha. Então, tem um precedente muito interessante do TJ Goiás. Eu ia falar daqui, né? E eu falei, olha, aqui, eu tô olhando a câmera, né? Aqui, Goiás, eu sou de Goiânia. Em que foi feito um atendimento pelo Corpo de Bombeiros de uma pessoa que tentou suicídio. E alguém tirou uma foto do boletim de atendimento. E um belo dia, a pessoa que foi atendida recebeu a foto em um grupo do boletim de atendimento dela. Condenação sem nem dar bacada. É uma expressão que eu gosto. Deu nem bacada. Por quê? Porque de forma alguma aquela informação ali poderia ter sido coletada e muito menos transmitida. Mas agora pensa, às vezes era um grupo que tinha da corporação e eles, enfim, nem foi malicioso, mas aí você
joga informação num grupo que tem 60 pessoas, 20 pessoas. São 20 pessoas que podem vazar aquilo ali. E quando a gente fala vazamento, gente, não é malicioso. Às vezes você manda a foto, o arquivo de maneira acidental. Então, assim, foi para o WhatsApp, não tem controle mais. Essa é a verdade. Agora, para cada tipo de compartilhamento, por exemplo, é um grupo de funcionários que todos são CLT. Então a gente vai criar critérios para compartilhamento. Vamos treinar e a partir do momento em que for aquilo ali for violado, vai ter advertência. Advertiu, não funcionou, suspensão. Suspendeu, não funcionou, justa causa. Por quê? Porque é com esse processo de educação que as pessoas começam a entender que não é simplesmente compartilhar, porque o compartilhar se tornou uma coisa muito do dia a dia, né? Eu tenho... Peraí, deixa eu achar uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu preciso mostrar isso para vocês, peraí. Aguenta aqui, que esse, para mim, eu sempre uso em apresentação para o pessoal da saúde, porque, assim, é o caso mais emblemático que eu já consegui encontrar de exemplo. Me deem 1 minuto que eu vou mostrar. Vale a pena a espera. Doutora, eu acho que vale acrescentar, pelo menos corrija-me se eu estiver equivocado, que caso a instituição também tenha as ferramentas para garantir a segurança do ambiente dela, né? Ela está protegida no sentido, peraí, não, os meus dados aqui são protegidos, meus dados são auditorados, todos os acessos eu tenho aqui trilhas de auditoria disso. Se alguém fez isso, ela quebrou voluntariamente aqui a minha cadeia de segurança, eu fui lá e usou o WhatsApp, usou o que for, mas assim, na hora do vamos ver, você foge dessa situação da dona Marisa, que foi o exemplo, de que o hospital não tinha prova alguma de que ele tinha uma capacidade de segurança para oferecer dos dados, né? Um tratamento Com adequado. certeza. Por quê? Porque a própria LGPD fala que essa preparação, essa adequação é um elemento que vai ser considerado a partir do momento em que a fiscalização, achei, para a... É isso, eu recebi essa foto uma vez no WhatsApp. Bom. Opa, peraí. E a brincadeira era: olha o que uma madrinha ansiosa faz. Aí eu olhei e falei assim, uai, mas só se a madrinha trabalhar no hospital, né? Porque assim, tipo quem tá segurando o bebê, né? E aí são casos como esse, em que o compartilhar pode... Aí eu sempre analiso essa foto e penso, graças a Dadá, que nenhum ponto do ambiente identifica a instituição. Não tem a logo no uniforme, não tem crachá e etc. Mas o compartilhar, ele ficou tão natural que as pessoas fazem isso e nem percebem. Então, muitas vezes as coisas acontecem e a gente tem aquela sensação de que é o hacker, né? Que está lá no Afeganistão, numa caverna, pensando, nossa, vou roubar os dados e pedir o sequestro. Tem também, isso acontece. Mas acontece os incidentes que são triviais, cotidianos. E só a educação, só o treinamento e a fiscalização que vai fazer com que as pessoas comecem a mudar isso. Muito bem. O Kelvin eu disse o seguinte: na hora de contratar um software de saúde, existe alguma certificação ou outra ferramenta para saber se o software / empresa está em conformidade com a LGPD? Quando se fala em certificação para a saúde, na parte tecnológica, a gente tem os padrões HIPAA Compliance, que inclusive são padrões utilizados nos Estados Unidos para soluções que ofertam serviços de telemedicina. Então, a gente não tem nenhuma padronização nacional ainda, mas é utilizado de maneira ampla
os parâmetros HIPAA Compliance. Muito bem. Bom, no que diz respeito a software, eu acrescento que assim, são muitas as coisas, muitos aspectos que precisam ser contemplados. Tem várias perspectivas aqui, porque tem o software que você está utilizando, de repente, né? Você utiliza uma ferramenta lá para estar gerindo seus pacientes, mas aí você tem onde que esses dados são armazenados, então você tem uma outra estrutura que tem que analisar isso. Se a pessoa está usando Word, está usando Excel, está usando e-mail, o que eles estão usando? Assim, é um universo muito grande de dados. Então, assim, não é uma coisa tão simples, tá? Não é simplesmente, ó, esse aqui está tudo aprovado, né? Na verdade, assim, você pode ter o melhor software lá, HIPAA Compliance, aí você vai sair do consultório e fala assim, vou levar essas informações aqui para casa, porque no final de semana eu vou trabalhar. Aí você passa para o seu celular. E aí? Pois é. Então, o gerenciamento do seu ambiente ali é o que vai fazer total diferença, né? No que diz respeito à parte de TI. O fundamento lá do nosso diagnóstico é justamente garantir que, do que diz respeito à parte de TI, você esteja coberto e capaz de estar auditando o seu ambiente todo e sabendo que você está dentro dos conformes, né? E, por outro lado, toda a parte do que diz respeito ao processo, toda a parte que diz respeito a contratos, porque, por exemplo, essa questão mesmo do WhatsApp e tudo mais, acredito que caiba aí uma revisão de contratos dos seus relacionamentos com todos os funcionários, com todos os médicos, com todo mundo, né? Isso tem que ser contemplado, que vocês tenham a proteção adequada, e quem eu recomendo de fora totalmente para que faça isso é, sem dúvida, a Lara Martins Advogados, doutora Nicole, ela à frente desse trabalho brilhante de estar realmente revendo processos e métodos para que a coisa seja feita de acordo. E mais, tem outros documentos que vocês vão precisar gerar para adequação à LGPD, como o RIPD, se eu não me engano, que vocês vão precisar ter. Então, assim, tem movimentos que vocês precisam fazer e vocês não vão conseguir fazer sozinhos, então realmente é importante. Doutora? Os relatórios de risco, né? Então a gente acaba tendo que produzir toda essa parte documental. A verdade é que eu sempre dou um exemplo e acabei esquecendo, justamente para o pessoal da saúde, mas a gente pensa muito em coisas hiper complexas, mas, por exemplo, como que é feito o descarte das pulseiras de identificação dos pacientes? Na maioria das vezes as pessoas me respondem no lixo. E aí eu falo, quais são as informações que tem na pulseira de identificação do paciente? Geralmente se escolhem 3 informações. Pode ser nome da mãe, data de nascimento, nome completo, CPF, data de nascimento, nome da mãe. Tudo dado pessoal. Caramba. Então, assim, a gente pensa lá no HIPAA Compliance, que atende até mesmo quem oferece o serviço de telemedicina, mas como que a gente está jogando as pulseirinhas fora? Muito bem. Bom, gente, estamos partindo para o encerramento agora. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a sua chance é agora, nesse instante. Enquanto isso, eu vou sortear aqui a caneca do Pó de Café para ver quem é que vai ganhar essa caneca. Só um instante. Muito bem, a nossa ganhadora é a Ana Paula Rocha. Ana Paula, nós vamos te mandar um e-mail aí para pegar seus dados pessoais, seu endereço. Pegar o seu consentimento. Com o seu consentimento, para estar te enviando essa caneca do Pó de Café. Todo mundo recomenda que escutem lá o podcast, tem vários lá. Deixa eu ver, a Ilza está perguntando se vai estar disponível essa transmissão. Sim, vai estar disponível lá no canal da AC Software no YouTube, youtube.com/acsoftware. Vai estar disponível, acredito que até hoje no fim da tarde já está publicado, não é isso, Ariel? E é isso. Não, vai estar lá disponível no canal, pode seguir lá o nosso canal, inclusive. Segue o canal, se inscreve, dá sininho. Toca no sininho!
dá joinha. Virando Já que youtuber. a gente não pode fazer evento e ter coffee, abraçar as pessoas, conhecer, agora tem que ser assim, dá o like, se inscreve, toca o sininho. Isso aí. Muito bem, gente. Mais alguma coisa? Deixa eu ver, Ana Paula. Ana Paula ou Paula? Não, é Ana Paula. Meu Deus, agora eu perdi a Ana Paula. Cadê? Gente. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Ana Paula Rocha. Ana Paula Rocha. E tem a Paula de Cássia. Não, Paula, não foi você, Paula. É Ana Paula Rocha. Muito bem, a Ilza, a Ana Paula está dizendo aí, estou aqui, eu quero dela, tudo bem. Um abraço para o Thiago Toledo, a Maura agradecendo também. E é isso, beleza. Gente, muito obrigado por mais uma vez. Na semana que vem nós teremos perguntas e respostas aqui, então assim, tudo aquilo que vocês acumularem aí na semana, que te ocorrer de perguntas, se quiser estar trazendo para cá na semana que vem, é a sua chance. Teremos aqui realmente só perguntas, vamos direto ali nas feridas. Então a gente vai estar organizando para as perguntas não se repetirem. Então, quanto mais material vocês trouxerem, melhor proveito vocês vão ter. Tá ok? Um abraço a todos. Ariel, muito obrigado. E doutora, muito obrigado também. Obrigada, gente. Pessoal. Até a próxima, gente. Tchau.